A raiva, que você não expressa, está te consumindo por dentro. O silêncio, que grita por dentro. Quantas vezes você sentiu o corpo tremer por dentro, mas respondeu com um sorriso calmo? Quantas vezes engoliu palavras, mordeu a língua, respirou fundo, tentando convencer a si mesmo de que estava tudo bem, quando, na verdade, algo dentro de você ardia em silêncio? Há uma raiva que não grita, que não quebra nada, que não ameaça ninguém, mas consome. Ela mora nas pausas longas, nas respostas neutras, no "não tem problema", dito com um nó na garganta. É a raiva domesticada, educada, polida, a que aprende a se esconder para não desagradar. Desde cedo, fomos ensinados a temer a própria fúria, a associar a raiva à violência, à perda de controle, à culpa. Mas o que poucos entendem é que, por trás do fogo da raiva, existe algo mais profundo, um pedido não atendido, um limite violado, uma verdade ignorada. A raiva não é o inimigo. Ela é o mensageiro. O problema é que, quando silenciamos o mensageiro, o corpo começa a falar, e o que não se expressa apodrece por dentro. Tornamo-nos pessoas aparentemente calmas, mas emocionalmente inflamadas. O sorriso continua no rosto, mas os músculos doem. O estômago se fecha, o peito aperta. É como se o corpo gritasse o que a boca não ousa dizer. A raiva reprimida é uma prisão invisível. Um cárcere construído por medo de ser rejeitado, mal interpretado ou simplesmente de perder o amor do outro. Mas, enquanto ela é mantida sob controle, algo essencial se perde: a nossa própria força vital. Porque a raiva, quando compreendida, não destrói, desperta. Ela mostra onde algo em nós pede respeito, onde a alma quer ser ouvida. Este vídeo não é sobre aprender a controlar a raiva, é sobre escutá-la, sobre entender o que há por trás desse calor que se move por dentro, pedindo passagem. É sobre reconhecer que o silêncio também grita e que o preço de reprimir o que sentimos é muito mais alto do que ousar sentir. Hoje vamos descer juntos às profundezas desse fogo interno, não para apagá-lo, mas para aprender a caminhar dentro dele com consciência. Porque o que você chama de raiva pode ser, na verdade, o seu próprio coração pedindo para ser visto. A raiva que aprendemos a temer. Desde cedo, fomos treinados para temer a raiva. Nos ensinaram que sentir é perigoso, que demonstrar é feio, que quem se irrita perde a razão. E assim, pouco a pouco, fomos domesticando o instinto mais primitivo que habita em nós, aquele que nasce quando algo dentro grita basta, mas a boca escolhe o silêncio. Na infância, quando chorávamos com raiva, alguém dizia, engole o choro. Quando queríamos gritar, alguém respondia, não faça escândalo. E aprendemos que expressar dor era sinônimo de fraqueza, que mostrar incômodo era ser difícil. Fomos moldados para caber, para sermos agradáveis, contidos, equilibrados. Mas ninguém nos explicou o que acontece quando a emoção não encontra espaço para existir. Com o tempo, a raiva deixou de ser uma força natural e virou vergonha. Passamos a pedir desculpas por senti-la, a escondê-la atrás de um tom educado, de uma gentileza forçada, de uma calma que não é paz, é repressão. A sociedade valoriza o controle emocional, mas raramente entende o custo disso. Um corpo em guerra, uma mente cansada, uma alma sufocada. O medo da raiva criou uma geração de pessoas que confundem expressar com agredir. Acreditamos que, para sermos bons, precisamos ser inofensivos. E nesse processo, neutralizamos nossa própria energia vital. A raiva é força de movimento, impulso de vida, instinto de preservação. Quando reprimida, ela se transforma em tristeza crônica, em apatia, em culpa. É como se o fogo interior, impedido de brilhar, se transformasse em cinzas frias que pesam sobre o peito. A verdade é que ninguém escapa ileso da própria repressão. Quanto mais tentamos nos manter no controle, mais essa raiva se infiltra por caminhos sutis, nas ironias, nas tensões do corpo, no esgotamento que não passa. Ela se manifesta nas entrelinhas, nas palavras ditas com doçura, mas cheias de amargura, nos sorrisos que escondem dentes cerrados.
A raiva que você teme é a mesma energia que um dia te protegeu. Mas ao negá-la, você cortou o acesso à sua própria vitalidade. E quanto mais distante fica dessa força, mais vazio se sente. Porque a raiva, no fundo, é o grito do eu, tentando lembrar que ainda está vivo. O corpo. Como testemunha da emoção silenciada, o corpo não esquece o que a mente tenta apagar. Cada vez que você engole uma palavra, o corpo engole junto a tensão. Cada vez que você finge calma, o corpo registra a mentira. E assim, lentamente, ele se transforma no arquivo vivo de tudo o que você não se permitiu sentir. A raiva reprimida não desaparece, ela se aloja. Entre o maxilar travado e os ombros rígidos, na dor de cabeça constante, no estômago que arde, no cansaço que não tem causa aparente. É como se o corpo gritasse o que a boca cala, pedindo espaço para liberar o que ficou preso. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o corpo fala uma linguagem ancestral. Ele não usa palavras, usa sintomas, tensões, pausas na respiração. Quando a mente diz, estou bem, o corpo responde, não, não estamos. Ele não mente. Ele é o primeiro a sentir quando você se trai, o primeiro a adoecer quando você se cala. Feche os olhos por um instante. Onde no seu corpo você sente o que não disse? Talvez seja aquele nó na garganta que aparece sem aviso, ou a sensação de aperto no peito cada vez que precisa dizer tudo bem, quando nada está bem. O corpo é o espelho das verdades que você tenta esconder até de si mesmo. A medicina moderna chama de psicossomático, a alma chama de memória, porque aquilo que você reprime emocionalmente se transforma em vibração densa, em energia acumulada. E essa energia, sem direção, começa a corroer de dentro para fora, como ferrugem em uma estrutura que, por fora, ainda parece firme. A raiva, quando não expressa, encontra outras formas de se manifestar. Ela pode se transformar em irritabilidade silenciosa, em fadiga, em ansiedade, em distúrbios que a ciência tenta nomear, mas que, no fundo, são apenas emoções pedindo passagem. O corpo se torna, então, o território daquilo que você não permitiu que a consciência libertasse. Mas há algo sagrado nesse processo. O corpo não te pune, ele tenta te proteger. Ele apenas sinaliza, com dor ou desconforto, o que precisa ser olhado. Ele é o mapa da sua repressão e também a porta da sua libertação. Quando você escuta o corpo, quando se permite sentir o incômodo em vez de fugir dele, a energia começa a circular novamente. O fogo contido começa a respirar. E o que antes era tensão, lentamente se torna espaço. Porque curar não é eliminar o sintoma, é compreender a história que ele tenta contar. A cura começa quando damos voz ao corpo, quando paramos de silenciá-lo com remédios e distrações e finalmente o escutamos com presença e compaixão. Pois o corpo sempre soube o que a mente negava. A emoção que você cala é exatamente a que mais precisa ser ouvida. A raiva disfarçada, quando viramos nossos próprios inimigos. Nem toda raiva grita. Algumas se escondem atrás de um sorriso contido, de uma voz calma, de uma vida aparentemente equilibrada. É a raiva que não explode, mas implode. Silenciosa, disciplinada, mascarada de autocontrole. Você não grita com os outros, mas grita consigo mesmo por dentro. Você não quebra nada, mas se cobra até quebrar. E o mundo te elogia por ser tão calmo, tão paciente, tão centrado. Mal sabem que essa calma é, muitas vezes, uma guerra civil interior. Aprendemos a confundir repressão com maturidade. Crescemos ouvindo que pessoas boas não se irritam, que o perdão é sempre nobre, que a raiva é sinal de fraqueza ou desequilíbrio. Então, em vez de expressar, você aprendeu a conter. Em vez de colocar para fora, você virou contra si mesmo tudo o que sentia. Transformou o impulso de dizer não em culpa. Transformou a vontade de se impor em ansiedade e o desejo de ser respeitado em exaustão. Com o tempo, a raiva reprimida muda de rosto. Ela se disfarça de perfeccionismo, de autoexigência, de necessidade de controle. Você tenta consertar o mundo, mas o que quer mesmo é aliviar o caos interno. A cada falha, uma autocrítica.
A cada erro, uma sentença. E assim, sem perceber, você se torna o opressor de si mesmo, o juiz severo que nunca se satisfaz. A raiva não expressa vira ressentimento, mas o ressentimento não se dirige apenas aos outros, ele se volta contra você. Ele destrói lentamente o amor próprio, a espontaneidade, a capacidade de sentir prazer sem culpa. Você se acostuma a engolir o desconforto, até que ele se torna parte da sua identidade. Viver deixa de ser leve e passa a ser uma constante tentativa de merecer descanso, de se provar digno de paz. E o ciclo se repete. Você reprime, acumula, explode, se culpa, reprime novamente. Um círculo vicioso de negação e exaustão. A raiva não expressa se torna um veneno que você mesmo toma todos os dias. Ela te consome de dentro, corroendo a alegria e o entusiasmo. E o pior é que, quanto mais você tenta controlá-la, mais ela encontra caminhos subterrâneos para se manifestar. Palavras atravessadas, irritações pequenas, insônia, vazio. Tudo grita o que você tenta silenciar. Mas há um segredo que ninguém te contou. A raiva, quando reprimida, não desaparece. Ela se transforma em energia criadora quando reconhecida. O que destrói não é senti-la, é negá-la. Porque quando você nega uma parte de si, está negando sua integridade. Está amputando uma força que, usada com consciência, poderia te proteger, te afirmar, te colocar de pé diante do mundo. Reconhecer a raiva é um ato de coragem. Não é ceder à violência, é se libertar da prisão da culpa. É olhar no espelho e admitir: sim, eu sinto raiva. E está tudo bem sentir. A emoção, por si só, não é inimiga. O que machuca é o silêncio que a sufoca. Talvez a sua raiva não precise ser eliminada. Ela só precisa ser ouvida, acolhida, traduzida. Porque por trás de toda raiva reprimida existe um pedido antigo, o pedido de ser visto, respeitado, compreendido. E quando você começa a escutar essa voz esquecida dentro de si, a guerra cessa. Você deixa de ser inimigo de si mesmo e volta a ser seu próprio aliado. O valor esquecido da raiva, energia de vida e limite. Durante tanto tempo nos ensinaram que a raiva era um erro moral, uma falha de caráter, um sinal de descontrole. Mas, e se ela fosse, na verdade, um instinto de preservação? E se por trás do fogo que tememos existisse uma centelha de vida tentando reacender o que a apatia apagou? A raiva, quando compreendida, é uma linguagem. Ela não surge do nada. Nasce quando algo dentro de nós é violado, quando um limite invisível é atravessado. Ela é o corpo dizendo basta, quando a mente já se acostumou a suportar. É o grito da alma pedindo respeito, pedindo espaço, pedindo ar. Não é um impulso destrutivo, é um lembrete vital de que ainda estamos vivos. Talvez o que chamamos de raiva seja apenas a forma mais crua que o amor tem de se defender. Porque quem não se importa, não sente raiva. Só sente raiva quem ainda se importa. Com a própria dignidade, com o que acredita ser justo, com o que já foi ferido e quer cicatrizar. A raiva é a energia que protege o que é sagrado dentro de nós. Mas ao longo da vida, fomos condicionados a apagá-la. Aprendemos que ser aceitos é mais seguro do que ser autênticos. Então abaixamos a cabeça, sorrimos quando queríamos dizer não, engolimos palavras que queimavam na garganta. Aos poucos, a chama que poderia nos iluminar virou fumaça dentro do peito. E sem perceber, perdemos um tipo essencial de força. A força de colocar limites, de dizer o que dói, de afirmar quem somos. No entanto, há uma diferença profunda entre expressar raiva e explodir de raiva. A primeira é consciência, a segunda é reação. A primeira liberta, a segunda aprisiona. A raiva consciente é fogo que aquece, transforma o medo em ação, a dor em clareza, o caos em direção. Ela não destrói, ela purifica. Porque quando a emoção encontra consciência, nasce poder. Aprender a se relacionar com a raiva é aprender a ouvir o que está por trás dela. O que você tentou defender? O que sentiu que foi violado? Qual verdade sua não foi respeitada? A raiva, quando escutada com presença,
revela valores profundos, o que realmente importa para você. É o mapa que aponta onde estão suas feridas e, ao mesmo tempo, onde mora sua força. Reprimir a raiva é negar a própria voz, mas expressá-la com sabedoria é se reconectar com a inteireza. É recuperar o direito de existir sem pedir desculpas por isso. É entender que o fogo que arde não precisa queimar, pode iluminar. Quando você acolhe a raiva com consciência, ela se transforma em discernimento. Você começa a agir com firmeza, sem perder a paz, a dizer não sem culpa, a se posicionar sem medo de rejeição, a se escolher sem se sentir egoísta, e aos poucos, aquilo que parecia uma sombra vira presença. O fogo deixa de ser inimigo e passa a ser o sol que te guia. A raiva integrada é maturidade emocional. É o instante em que o instinto e a consciência se abraçam. Não é o fim do fogo, mas o início da luz. Porque o que nos consome não é sentir demais. É nunca permitir que o que sentimos encontre um lugar seguro para existir. Permitir. Sentir. Aponte para a liberdade. Há uma libertação silenciosa que acontece quando paramos de lutar contra o que sentimos. Enquanto resistimos, a emoção cresce. Enquanto a negamos, ela se disfarça. Mas no instante em que permitimos sentir, algo dentro de nós se reorganiza. Não porque a dor desaparece, mas porque deixamos de alimentá-la com medo. A raiva, a tristeza, o medo, todas essas forças que tanto tentamos evitar, não são inimigas. Elas são mensageiras. Vêm para nos mostrar o que ainda precisa ser visto, o que ainda não foi acolhido, o que ainda está pedindo presença. Quando você se permite sentir sem se julgar, sem tentar consertar, começa a descobrir que por trás da emoção existe espaço. Um espaço vasto, silencioso, onde nada precisa ser controlado. A consciência é esse espaço. Feche os olhos e imagine-se diante de um fogo. Você pode fugir, com medo de se queimar, ou pode se aproximar, respirar e aprender a sentir o calor sem se deixar consumir. É isso o que acontece quando acolhemos nossas emoções. A raiva deixa de ser incêndio e se torna chama. A dor deixa de ser inimiga e se torna mestra. A emoção deixa de ser prisão e se torna passagem. Permitir sentir é um ato de coragem, porque significa abrir mão do controle, entregar-se à vulnerabilidade de estar vivo. Significa aceitar que nem sempre há respostas, que algumas feridas não se curam com pressa, mas com presença, e que tudo o que dói também está tentando te ensinar a respirar mais fundo, a existir mais inteiro. A sociedade moderna nos ensinou a reagir rápido, a buscar distração, a não parar. Mas o processo de cura exige pausa, exige escuta, exige que você se sente diante de si mesmo e diga: tudo bem, eu vejo o que está aqui. Não para resolver, mas para acolher. Não para se justificar, mas para permitir. Quando você se entrega ao sentir, o fogo se transforma em luz. A energia que antes te consumia se torna força vital. Você começa a perceber que não precisa apagar o que sente para encontrar paz. A paz nasce quando você aceita sentir. É o paradoxo mais bonito da alma humana. Quanto mais resistimos, mais sofremos. Quanto mais aceitamos, mais nos libertamos. Essa entrega não é passividade, é presença. É a capacidade de estar consciente no meio do caos, de respirar dentro da tempestade sem tentar mudá-la, de confiar que até as emoções mais intensas têm um propósito oculto. E esse propósito é sempre o mesmo: reconduzir você de volta a si mesmo. Curar não é apagar o fogo, é aprender a respirar dentro dele. Quando o medo se dissolve, o que antes parecia impossível se torna simples. Apenas estar, apenas sentir, apenas ser. E nesse instante, você descobre a liberdade, não porque se livrou da raiva, mas porque aprendeu a existir com ela em paz. A paz que nasce do fogo. Há um instante, depois de todo o confronto interior, em que o silêncio muda de tom. Não é mais o silêncio pesado da repressão, mas o silêncio maduro de quem aprendeu a escutar a própria alma. É o mesmo fogo que antes queimava e agora apenas aquece. O mesmo grito que antes sufocava e agora se transforma em presença.
Durante muito tempo, você acreditou que o oposto da raiva era a calma. Mas agora percebe que não. O verdadeiro oposto da raiva é a consciência. A raiva, quando acolhida, se transforma em clareza. Quando escutada, se converte em força. Quando aceita, revela um espaço interno onde tudo pode existir sem se chocar. A paz que nasce do fogo não é frágil, ela é profunda, estável, serena, não porque o mundo parou de provocar, mas porque você deixou de reagir inconscientemente. Ela vem do entendimento de que nada precisa ser eliminado, apenas compreendido. Não há mais luta entre o que sente e o que deveria sentir. Há uma reconciliação entre todas as partes que antes se excluíam. Você descobre que a raiva nunca foi o inimigo. O verdadeiro inimigo sempre foi o medo de senti-la, o medo de ser visto em sua humanidade completa, com sombras, contradições, vulnerabilidades. Mas é nesse lugar imperfeito e real que a alma floresce, porque a alma não busca pureza, busca inteireza. E a inteireza só nasce quando você acolhe até o que aprendeu a negar. Agora, o silêncio que antes era prisão se tornou lar. O fogo que antes consumia se tornou farol. E o que antes parecia destruição revelou-se purificação. Não porque você venceu a raiva, mas porque deixou de combatê-la. Você compreendeu que sentir não é o oposto de paz, é o caminho para ela. Talvez a vida nunca deixe de nos provocar. Haverá sempre algo que desperta desconforto, frustração, desejo, medo. Mas há um ponto em que tudo isso já não te domina. Você observa, respira, entende e deixa passar. Esse é o verdadeiro poder. A força tranquila de quem não precisa mais reagir porque aprendeu a estar. Quando você dá espaço ao que sente, o que antes queimava, agora ilumina o caminho. E o que antes era raiva se transforma em vida pulsando, pedindo para ser vivida com mais verdade. A raiva que você teme é, na verdade, a força que quer te devolver a si mesmo. E talvez seja esse o maior ato de amor, parar de fugir de quem você é e, pela primeira vez, simplesmente se permitir existir inteiro.